Uma coisa que eu estava até pensando aqui comigo mesmo, no Sim, caso da relação do estoicismo, e eu sou um grande apreciador de Nietzsche, sim. e, e tem lá o amor fati, né? E Uhum, lembrando que o niilismo, ele afirma, assim, generalizando, ele afirma que nada tem sentido, né? Ele não se uhum, baseia em nenhuma crença ou algum sentido de substância. Enfim, uhum. como é que eu poderia relacionar essa questão do amor fati e do estoicismo, dessa possível predestinação dos fatos, da ocorrência dos fatos? Sim. Bom, é, o que acontece é que realmente o Nietzsche, em determinada altura, é, ele vai falar de uma. Né, por um lado, tudo bem, ele fala do niilismo, mas por outro lado, ele fala também de um eterno retorno. Então, parece assim, serem dois conceitos que, se não bem estudados, eles parecem contraditórios, né? Porque o niilismo, por um lado, está dizendo que fundamentalmente é o nada, né? Que já é também, em termos, uma contradição, porque significa que não há fundamento último, né? O nada, o niilismo, né? O nada significa exatamente isso. E por outro lado, ele está falando de um eterno retorno. Bom, então, para que a gente compreenda melhor isso, né, e de maneira assim um pouco mais breve, não é? É, nós temos que entender que assim, no decorrer da história, o cristianismo, que é assim, é, para o Nietzsche, né, a, a, a filosofia mais predominante, inclusive na mente do senso comum, né? Então, é como se o cristianismo fosse é, um platonismo para o grande público, isso é a avaliação assim, é, do Nietzsche, né? Então, assim, este cristianismo, né? Este platonismo, ele, digamos assim, ele está muito impregnado, em grande medida, com o pensamento estoico, né? Então vamos dizer assim, só para ficar, né, mais fácil aqui, no cristianismo, por exemplo, né? Talvez a gente não fale tanto de uma razão, né, que governa todas as coisas do mundo, da natureza e etc., né? Mas a gente pressupõe que tenha existido um Deus, né, que tenha criado todas as coisas e que essas coisas funcionam em conformidade com a vontade perfeita do seu Criador. Quer dizer, uma vontade perfeita é uma vontade que não muda. Portanto, existe uma razão, que é a razão divina, que governa o mundo criado. A diferença entre o cristianismo e o estoicismo nesse sentido, ela é apenas uma diferença de fundo, mas que não tem assim, é, não diverge propriamente nos resultados que nos importam aqui. Por quê? Porque o Zenão de Cite, por exemplo, ele acreditava numa espécie de panteísmo, né? Ou seja, tudo é Deus. Quer dizer, a ordem do mundo, né, é o próprio Deus. É claro que o cristianismo não pensa assim, porque o cristianismo coloca, né, o mundo como criação divina, mas no final das contas, como estou tentando dizer, dá no mesmo, né? Então, nós temos uma ordem do mundo, a vontade divina, e nada escapa à vontade divina. Então, assim, no decorrer então da história, o estoicismo, né, o cristianismo, o platonismo caminharam muito juntos, é, salientando uma determinação, né, de todas as coisas. Então, aqui mais uma vez coloca em questão a possibilidade da liberdade humana nesse contexto, né? No contexto cristão, platônico e estoico. Então, o Nietzsche, portanto, ele vai se opor contra isso, né? O Nietzsche é
um dos primeiros filósofos, por exemplo, que até se opõe a toda filosofia pretensamente sistemática, né? Porque a filosofia sistemática, como o próprio nome já diz, ela pretende ver o mundo como se fosse um grande sistema, e onde as coisas funcionam necessariamente como funcionam. Então, é rescaldo, né, de toda essa influência platônica, cristã, estoica, e o Nietzsche vem contra isso. E nesse sentido que o Nietzsche vai falar do niilismo, né, portanto, que não há fundamentalmente essa pré-determinação. Ele vai falar do homem que vive, que bem vive nessa condição, que é o que ele vai chamar aí de super-homem, né? Mas curioso é que, ao mesmo tempo, para combater toda essa tradição, o Nietzsche vai intuir uma organização de mundo que se dá pelo eterno retorno. O que significa isso, né? Então, para os cristãos, o nosso futuro já está, de certa maneira, não é? Dado. O nosso futuro já está, de certa maneira, dado. Por quê? Porque existe, na perspectiva do cristianismo, né, e o estoicismo fala o seu modo, o platonismo fala o seu modo, mas no caso do cristianismo, existe um Deus onisciente, quer dizer, um Deus eterno e que tudo sabe. Então, ele não sabe apenas do passado e do presente, ele sabe também do futuro. Então, o futuro também já está pré-determinado, e se assim é, então o ser humano não é livre. E um cristão ocidental, então, ele tende a não se acreditar livre, né? Ou ele abre mão da sua liberdade, coisas contra as quais, né? Coisas contra as quais o Nietzsche vai se colocar. Agora, o eterno retorno, né? E isso é o dado curioso para mim, ele também vem contra essa tradição cristã, platônica, estoica, de que tudo já está predeterminado. Por quê? Porque o Nietzsche fala que essas escolhas que nós fazemos aqui e agora, né, elas determinam, né, o que repetidamente acontecerá para todo sempre. Então vejam aqui, não é possível em Nietzsche nós abrirmos mão do nosso presente em prol de um futuro que seja na ideia de vida eterna, né? Então tem muita gente, muito cristão, que abre mão da vida, né, aqui e agora, né, e de uma vida que ele poderia construir, né, aqui e agora, né, e aqui ele sofre, né, na esperança de que futuramente, né, ele há de ter garantido por Deus uma vida melhor. Né? Então, naquele dualismo, né, quanto mais você sofre aqui, mais você garante um futuro melhor, que é o céu. Para dizer de maneira bastante rasa, né, essa ideia aí do cristianismo, né, pelo menos no século de Nietzsche. Então, o que o Nietzsche coloca? O Nietzsche coloca que nós não podemos abrir mão do aqui e agora e da nossa liberdade de escolher aqui e agora em prol de um futuro. Por quê? Porque o próprio futuro é determinado pelas escolhas que nós fazemos aqui e agora. Então é como se, né, isso é apenas uma, digamos assim, uma ilustração do que seria isso, né, quando Nietzsche está escrevendo sobre isso, né, ele fala assim, né, existe ali uma aranha trabalhando a sua teia, aqui e agora. Né? Então, este movimento dessa aranha, ele vai se repetir num processo de eterno retorno, tal e qual se faz agora. Então, o que significa? Qual é a mensagem que o Nietzsche está nos dando aqui? É dizendo, se você não faz escolhas agora, né, para lhe garantir o que você bem entende, né, você está se condenando para todo sempre em viver. Ele não usa a palavra infeliz, né? Mas me permitam essa palavra, né? Viver infeliz como agora. Né? Então são as nossas escolhas presentes que determinam a nossa boa vida. Então nós não podemos abrir mão
é do aqui e agora em prol do futuro, porque o aqui e agora é que determina o que nós vamos viver repetidamente, isso é o eterno retorno, por todo sempre. Então veja que a própria ideia de eterno retorno também é uma crítica àquele modelo de mundo, né, determinístico do cristianismo. Desculpe-me aqui, Uhum. é um pouco assim, parece um pouco rebuscado, mas eu estou tentando falar assim, em poucas palavras o que, né, o entendimento de Nietzsche em relação ao amor fati e ao niilismo. Não, porque até mesmo em poucas palavras fica um pouco complicado, porque assim, as próprias teorias elas são muito grandes, né? São muito complexas. Para Exatamente, poder só pincelar é bem complicado, mas a gente agradece de isso. qualquer forma. Tá bem. É, Só dizer uma coisa que eu claro, acho importante, se você me permitir, só mais claro. isso, é que, interessante, no estoicismo, porque geralmente muitas pessoas falam que o estoicismo, né, é para conformistas, né, e geralmente os conformistas são aquelas pessoas que já têm uma boa vida, estas geralmente é que defendem, né, ideias como esta do estoicismo, mas quem vive uma vida mais difícil, talvez não tenha condições de assumir esse conformismo, né, da natureza, né, sustentada pelos estoicos. Mas, e aqui que está o ponto, nós certamente tivemos grandes estoicos, como o imperador romano, que foi o Marco Aurélio. Né? Marco Aurélio deixou escrito as suas meditações, que são claramente meditações estoicas. Mas aí vocês podem dizer, bom, é muito fácil, né, um imperador, né, defender uma filosofia aparentemente conformista. Mas nós tivemos também pensadores estoicos que não tiveram, digamos, favorável, como teve Marco Aurélio, que é o caso, não é, do Epiteto. Epiteto era um escravo, não é? Até escravo de um secretário do imperador Nero. Né? E esse secretário era tão bruto quanto o próprio Nero que, numa certa feita, ele quebrou uma perna do Epiteto. E o Epiteto, no entanto, ele defendia, né, esse pensamento, né, que é o pensamento estoico. Então, eu acho interessante colocar isso, porque talvez lendo, né, a gente possa compreender melhor o que seja essa perspectiva filosófica. Sim, sim, perfeito.